Olá, olá, seja muito bem-vindo ou vinda a mais um vídeo desse canal, onde eu resolvi trazer a indicação de 3 livros. Talvez tenha sido um pouco audacioso, mas que eu coloquei como os livros que mais me enriqueceram. E quando eu falo enriquecimento, não tem nada a ver com o quesito financeiro, até porque eu acredito que a nossa mentalidade, ela constrói, ela destrói qualquer tipo de riqueza. Tem uma frase que eu gosto muito, que já martela bastante tempo na minha cabeça, eu não lembro de quem que eu escutei isso, mas que não importa a situação em que a pessoa se encontra, e sim a intenção dela diante das coisas. E a nossa mentalidade, ela tem de fato essa capacidade de construção e destruição de tudo aquilo que nos rodeia. E a gente acaba tangibilizando também mais um ponto importante em relação à perspectiva, né, a ótica, a maneira como a gente enxerga a vida e as coisas que acontecem ao nosso redor. E eu resolvi trazer esses livros, como coloquei ali, indico de olhos fechados, de fato, porque depois de décadas de leitura e sempre estudando, se tem um traço no Arthur que é pertinente, é de fato o estudo. E desde que eu me conheço por gente, lá atrás, eu sempre busco e busquei ler, e vou continuar buscando ler, estudar, uma busca pelo saber de fato, né, da verdade das coisas, do entendimento das coisas que nos cercam. E buscando assim também o meu desenvolvimento, né, ao máximo. E também um ponto muito legal desse vídeo, que é o primeiro que eu estou gravando com a webcam nova. Os outros que antecederam estão com a imagem talvez não tão boa. E aqui dá para ver em High Definition, Ultra Resolution. Cada pedacinho da minha face agora ficou muito melhor. E vamos nessa. Esses livros, já deu para entender, acho que um pouco que o viés, o intuito desse vídeo aqui já tem um aspecto filosófico, reflexivo, que está embutido com certeza nesses livros, porque diante de, como eu falei, de muita leitura, muito estudo, eu parei e cheguei à conclusão de que os livros que mais fizeram efeito na minha vida foram os livros que de fato me fizeram pensar, atribuíram a minha capacidade cognitiva de raciocínio, que incrementaram muito nesse aspecto filosófico, vamos dizer assim. Não sei se tu já teve algum contato com filosofia, mas esses 3 livros que eu vou indicar aqui, eles têm um viés, uma ligação muito grande com isso. E se tu acabar pesquisando o que é filosofia, basicamente se resume à arte de pensar, de refletir acerca das coisas. E se a gente para raciocinar, toda evolução humana, qualquer desenvolvimento de qualquer coisa, vem de 2 pontos principais: o saber e a reflexão, a meditação através daquele conhecimento. O questionamento, ele vai abrindo diversas vertentes, independente da área que seja. Se eu estiver falando de medicina, odontologia, engenharia, física, geografia, tudo vem do que eu conheço e do que eu ainda quero conhecer, da busca pelo saber e a reflexão que ela nos leva a expandir essa consciência, esse raciocínio. Então, teve muito impacto na minha vida os livros de filosofia até hoje. Foi uma coisa que no ensino médio, caramba, ficava frustrado por causa que eu via uma filosofia na escola totalmente relacionada, atrelada a aspectos políticos, sociais, Karl Marx, Emile Durkheim, Max Weber e tal. Enfim, tem até umas passagens engraçadas que eu lembro com alguns professores. E depois que eu saí do colégio, passaram-se alguns anos, tal, veio a pandemia, e ali no entorno da pandemia que eu comecei a ler de fato, comecei a mergulhar em filosofia por indicação de alguns amigos. Ô Arthur, dá uma olhada nesse livro, dá uma olhada naquele outro. Aí eu falei, cara, vou abrir a cabeça, vou tentar, vamos ver qual é que é dessa parada. E foi muito diferente a minha visão, o que me agregou, o que me trouxe de fato, tendo esse contato com esses livros. E eu vou deixar aqui, sem mais delongas, que alguns amigos me falam, Zé Palestrinha, eu vou estar abrindo aqui esses 3 livros que de fato mudaram totalmente minha ótica em relação à vida, à perspectiva. Claro, tem diversos outros, mas quando me perguntam de alguns livros,
são os primeiros que vêm à tona, que vêm na minha cabeça, assim, são gritantes. Vamos nessa, depois de já ter essa introdução. O primeiro livro é esse daqui, o Enchiridion de Epicteto. Ih, rapaz, só para ficar mais bonitinho, né? Adicionar o dicionário. Esse livro aqui, ele se traduz basicamente como um manual de bolso de Epicteto. Uma breve introdução. Epicteto, ele foi um ex-escravo, e é muito interessante essa ideia, que foi resgatado, ou pode-se dizer assim, pelo... Uma licencinha aqui só para dar uma tossida. Voltei. Ele foi resgatado, vamos dizer assim, pelo imperador romano da época, Marco Aurélio. E é muito doido pensar nisso, que a pessoa que mais detinha o poder naquela época, e não estou falando de um presidente, de alguma coisa que tem uma região ali sobre um domínio, vamos dizer assim, pontual, e com várias restrições e várias nuances de depender de algumas outras pessoas para tomar algumas decisões e medidas. Não, era o cara mais poderoso do mundo na época do Império Romano, e que ele poderia fazer qualquer coisa que fosse, ele poderia mandar decapitar uma pessoa, pendurar fulano e tal, fazer o que bem entendesse, e sem precisar de intermédio de ninguém para aquela decisão. É isso, ponto. E uma pessoa com esse, vamos dizer assim, com esse poder absoluto, uma grandeza de força social e tal, nesses aspectos, o cara foi lá e literalmente buscou, ficou de cabeça baixa diante de um escravo, um cara que carregava pedra o dia inteiro, levava bicuda e escrevia sobre a vida. Então, e buscou aprender com esse cara, o que é muito grandioso, só de pensar o, a questão da mentalidade das ideias que esse cara traz, para que chegasse ao ponto de um imperador querer saber quem que é aquele escravo que está falando tanto, que eu escuto falar, que as outras pessoas têm comentado muito. Então, esse livro, de Epicteto, ele traz várias ideias, várias nuances em relação à vida. Eu já li esse livro, se eu não me engano, 4 ou 5 vezes, e é um livro que volta e meia acredito que eu vou estar sempre lendo, sempre dando uma repaginada, porque é realmente incrível. Num dos momentos assim mais complicados de convivência com a minha mãe em relação à saúde mental e tal, eu imprimi esse livro, porque eu não estava achando ele direito na internet do jeito que eu queria, e aí eu tinha um PDF, tenho até hoje, que é exatamente esse dessa capa, e eu fui numa gráfica, imprimi esse livro e entreguei para ela. E da primeira vez que eu já tive contato com esse livro, se eu não me engano, foi o primeiro livro de filosofia que eu li, e depois de ter lido muitas outras coisas de diversos outros pensadores, foi o livro que mais me impactou. E ele traz muitas nuances, como eu disse, em relação à vida, raciocínio de coisas que acontecem ao nosso redor que são realmente enriquecedores. E já fazendo a introdução desse livro, que eu acho muito interessante, é que é um livro pequeno, é um livro curto. Como eu disse, ele se traduz como um manual de bolso de Epicteto. Ele seria um livrinho curtinho, pequenininho. E, de fato, é um livro que ele é denso, apesar do tamanho. As ideias são muito grandiosas. São fragmentos minúsculos que trazem um significado gigantesco. Então não é aquele livro para sentar e, nossa, eu vou ler que nem eu estou lendo uma crônica, que nem eu estou lendo um romance. Não. Até porque o livro ele pede isso. Ele pede uma calma, sabe? De como se estivesse sentado num banquete, degustando um prato, sem pressa. Sem pressa. É isso que é o quesito da filosofia. São livros, são materiais diante da pessoa que está escrevendo, do autor, que não é para sair lendo assiduamente, loucamente. É uma coisa que tu lê um fragmento, tu para, dá uma refletida, fica pensando, mastiga aquela ideia, entendeu? Porque a questão, eu acredito que em tudo, não só na filosofia, como qualquer outro tema relacionado à vida, não é questão da quantidade,
é a questão da qualidade das ideias e entender a essência daquela ideia. Porque quando a gente busca a base das coisas, do raciocínio, das fórmulas, de qualquer outra coisa, a gente cria autonomia de raciocínio, autonomia cognitiva. E isso faz com que a gente consiga chegar em diversas outras ideias. E tem diversos livros, tem diversos materiais que eu já estudei ao longo da minha vida em que eu já tinha chego àquele raciocínio, mesmo sem ter tido contato com aquele material, porque eu tive contato com algum outro conteúdo e eu refleti muito, eu meditei muito acerca daquela ideia e eu comecei a abrir outros raciocínios, eu comecei a chegar em outros lugares. E depois, quando eu fui em determinado autor, quando eu li determinado conteúdo, eu, caramba, esse cara tá falando mais ou menos o que eu já tinha pensado, o que eu já tinha chego de ideia, que legal, pô, tal, entendeu? Então, é isso. Fica a indicação de um baita de um livro, Enchiridion de Epicteto. E também, mais um ponto que é interessante, que ele foi o primeiro aluno do Zenão. Zenão foi o cara que deu origem aí ao conhecido estoicismo, a maneira de, pode-se dizer assim, de lapidar a ótica para mudar a perspectiva, fortalecer esse viés de olhar diante da vida, em diversas situações. Não vou entrar em mais muitos detalhes, mas é basicamente isso. É um livro sinistro, pode-se dizer assim. Como eu disse, pequenas ideias com uma grandiosidade absurda, absurda. Com certeza esse daqui eu indico de olhos fechados. Vamos para o segundo livro dessa saga. Esse livro aqui também é incrível. Hoje eu estou no viés filosófico. Esse livro aqui é, como eu disse, incrível, formidável. Caibalion, ali como já está na capa, o estudo da filosofia hermética do Antigo Egito e da Grécia. Por si só, eu só digo uma coisa, são os raciocínios, os escritos, os pensamentos da civilização mais antiga da humanidade. Então é um pensamento, um raciocínio muito puro, sem ter diversas outras ideias relacionadas no quesito sociedade, religiosidade, enfim, sem também estar tangibilizando esses pontos e tal, enfim. Mas são raciocínios muito puros. E esse livro ele é direcionado à própria questão da existência, da vida em si. Então é muito enriquecedor ter esse contato com esse material. Ainda mais pensando que, caramba, lá 350 mil anos as pessoas pararam, refletiram, olhavam para o céu e pensavam em relação à formação de tudo, da existência, no âmbito geral. Tem uma professora que eu gosto muito, que eu sou muito fã, que é Lucilena Galvão, uma mulher sensacional, afiadíssima no quesito raciocínio, professora de filosofia com mais de 30 anos de experiência, que ela é fundadora também de um canal que tem diversos pontos aí separados pelo Brasil com essa representação, que é A Nova Acrópole, e é um dos livros que ela mais fala, que ela mais toca. Então não sou só eu falando, é uma pessoa com mais de 30 anos de experiência de estudo batendo em cima da tecla do Caibalion. É um livro, de certo modo, curto também, mas com ideias absurdamente enriquecedoras. E esse livro, sim, aí se não vou dizer que são muitas reflexões, que vai entrar umas brisas muito loucas, mas ele literalmente ele traz um viés, ele traz uma ótica muito diferente do que a gente está acostumado a ver. Porque ele se remete literalmente à vida, à existência em si, ao universo. Ele foge muito desse quesito sociedade e tal, ele vem no viés de realmente da existência das coisas. Não de um porquê estarmos aqui, mas da origem das coisas que nos cercam, várias ideias. Enfim, vale muito a pena dar uma olhada nesse livro também. Vamos para o próximo e último livro desta saga. Esse daqui também foi indicação de um grande amigo. Eu já indiquei para algumas pessoas, inclusive pessoas que já leram, já estudaram muito mais do que eu, gente que engole livros,
e as pessoas que leram, que tiveram contato com esses materiais, com esse material que eu indiquei, falaram: Arthur, é sinistro, um livro fenomenal. Vida nos Bosques, Henry David Thoreau. Ali tá Walden. Ih, rapaz, eu escrevi uma coisa aqui, botei na capa. Jesus. Aqui, ó. Quem sabe faz ao vivo. Né? Walden. E é um filósofo americano. Esse livro, Thoreau, ele foi dando uma breve introduzida. Ele foi um cara, na época, esse livro foi escrito, se eu não me engano, lá pelos meados de 1700, 1800. E esse cara, o Thoreau, ele foi, na época, o que seria hoje equivalente a um advogado da União, vamos pensar assim. Um cara grande no quesito legislação, sociedade e tal, atrelado nesses quesitos mais políticos, esse viés. E o cara, ele literalmente se indignou com a formatação das coisas, um cara muitíssimo inteligente, ficou doido com o andar da sociedade e falou assim: eu, quer saber? Eu vou largar tudo, nada disso me interessa. É um cara que tem um viés totalmente minimalista, um cara que não tem um quesito material muito forte, até porque tem uma frase dele que quase tatuei essa frase, que significa muito para mim, tem muito de mim também nessa frase, que é: o que é essencial à alma, o dinheiro não compra. E o Thoreau trouxe essa frase nesse livro, além de diversas outras. E ele, para não falar um francês aqui muito bom, mas ele literalmente se desapegou de tudo, não se, não se apegou a nada, no quesito material, sociedade, e literalmente resolveu ir morar no meio do mato. Zarpou, se eu não me engano, ao leste de Massachusetts, na frente de um rio não, de um lago, e foi morar, se eu não me engano, a 3, 5 quilômetros de distância da cidade, para dentro da mata. Foi caminhando e escreveu esse livro. Foi se retirar da sociedade e viver de fato a vida sem muita interferência humana, mais conectado à natureza, à essência das coisas. Esse livro, ele é um aspecto de um diário. É absurdamente interessante, porque é, o, literalmente um diário, tu ter o contato com a vida do cara lá em 1800. Para se ter ideia, antes dele construir a cabana dele lá, que ele morou numa casinha lá, sei lá, 4, 5 metros quadrados, um negócio minúsculo, onde só tinha a cama dele. E ele comentava que era maravilhoso morar dentro do mato, porque isso já filtrava as pessoas que realmente se importavam com ele. Apesar de ele ter muito menos contato com os humanos, com as pessoas, mas que quem realmente aparecia para visitar ele eram pessoas que realmente se interessavam com ele. E que também, contrapartida, era muito interessante manter nesse ciclo de amizades, tinha uma relevância muito grande para a vida dele. E que a casa dele, só um fragmento de um raciocínio que eu lembrei agora, mas que a casa dele, apesar de ser muito pequena, se minúscula, cabia uma cama só e uma cadeira basicamente dentro, onde ele sentava para escrever esse livro, e uma janelinha, era muito rico, era um ambiente muito acolhedor, porque muitas vezes as pessoas nos levam à casa delas e dizem: fica à vontade, se sente em casa, e a pessoa te deixa basicamente na sala e vai caminhar e daqui a pouco volta, enfim. E esse cara não. Esse cara, grandiosidade de raciocínio, de pensamento, ele, apesar da casa pequena, se ele abrisse os braços, ele já conseguia encostar em todos os cômodos. E a pessoa, quando ia visitar ele, falava: sinta-se em casa. E apesar do espaço pequeno, literalmente a pessoa já estava na casa em si, já estava fazendo parte daquele ambiente como um todo, estava realmente em casa, entendeu? E é um livro absurdamente enriquecedor, muito bom. Eu indico totalmente. Teve um outro livro que ele também escreveu, que é Desobediência Civil. Então já dá para se ter uma ideia, sem aspectos políticos, mas enfim, foi um cara, como eu disse, que já tinha esse viés por ser advogado da União. Então ele já bate muito forte nessa questão de constituição de sociedade e disso daquilo. Esse livro não tem nenhum aspecto político e tal, o outro também não, mas
é um cara que já tinha essa conexão, decidiu largar tudo e foi literalmente morar no meio do mato para entender a essência das coisas. Ficou lá durante 2, 3 anos e escreveu esse livro. Ficou morando bem afastado, retirado. E aí a gente consegue ter um contato, como eu disse, com o diário do cara, que ficou lá vivendo e refletindo e meditando e filtrando e limpando o raciocínio a respeito da vida e a conexão com a natureza. Então, é um livro aí, não só o livro, como o autor também, que eu indico de olhos fechados. E, por fim, acabamos esse, esse vídeo. Acho que esse tipo de conteúdo é muito enriquecedor. Não estou falando aqui de copy, de marketing e tal. Trouxe 3 livros de filosofia, mas que realmente mudaram totalmente a minha vida. Porque a filosofia em si, como eu trouxe no início do vídeo, ela se atribui à capacidade de pensar a respeito das coisas. E eu acredito que isso é o mais enriquecedor que alguém pode agregar ao outro. Atribuir capacidade cognitiva de pensar sem muletas. O Schopenhauer, ele fala muito que ler, estudar o que os outros fizeram é pensar literalmente com a cabeça dos outros, mas que até determinado ponto isso é bom, porque a gente se acomoda e para de criar os próprios pensamentos, a gente fica muito dependente da ideia alheia. E a filosofia, não é à toa que os filósofos são chamados muitas vezes de pensadores, porque é basicamente isso. São pessoas que pegam ideias, mastigam e ficam pensando e refletindo para tentar buscar ao máximo a essência daquela ideia. Porque, como eu disse, tendo-se contato com a essência, entendendo a essência, eu crio autonomia cognitiva de raciocínio. Então, esses livros fortalecem muito essa ideia de realmente tirar a muleta do pensamento e conseguir pensar. E isso acaba respingando em qualquer outra área da vida. Tem contato com um livro de filosofia, depois tu vai ler sobre marketing, sobre vendas, sobre engenharia, psicologia, qualquer coisa. É a base, não tem para onde fugir. A base de tudo é refletir acerca daquelas ideias que a gente está construindo. Então fica aí a dica de 3 livros, indicação de olhos fechados. Como eu disse, talvez eu tenha sido um pouco audacioso em colocar os livros que mais me enriqueceram, mas de verdade, quando eu paro para pensar no quesito leitura, diante de tudo que eu já tive contato, todos os materiais que eu já consumi, esses livros são os que gritam, os que vêm à tona na minha cabeça. Tá bom? Fica aí as dicas. Acredito que vai agregar demais para quem tiver contato com esse tipo de material. Tá bom? Até um próximo vídeo aqui nesse canal. E se gostou do vídeo, se achou que pode agregar em alguma coisa, só comenta aqui embaixo. E também fica o convite para se inscrever nesse canal para mais e melhores vídeos com o passar do tempo, cada vez mais. Tá bom? Até mais. E valeu por ter ficado até aqui.